Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E a palavra que veio no meu coração para tratarmos hoje, ela define, ela fala sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, o sacrifício vivo, o Cordeiro Santo que morreu por nós. E nós encontramos, você sabe que no Velho Testamento, sempre foi apontada a vinda do Messias, daquele que vinha nos reconciliar com o Pai, aquele que vinha pagar o preço dos nossos pecados, porque o pecado tem um preço e é a morte. Então, por mais que o mundo tenha evoluído, não adianta, porque tudo o que Deus falou é atual. Não adianta tentar mudar a definição do pecado, daquilo que nos afasta da vida. Então, Jesus veio para cumprir, para nos trazer de volta, nos dar a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, Jesus disse, não foi vai. Ele disse vem. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele é o caminho que nos leva para o Pai. E ele foi muito previsto. O nosso Deus, por diversas vezes, indicou a vinda do Filho. Mas assim, quem foi mais claro de falar da vinda de Cristo e de definir a pessoa de Cristo foi Isaías, o profeta Isaías. E se você chegar no capítulo 7, logo no começo, Isaías, ele já fala, no capítulo 7, no versículo 14, ele diz assim: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha que tremendo. Isaías, ele fala, desde o começo do ministério dele, no capítulo 7, ele já fala da vinda do Messias, como era que ele ia chegar na terra, através de uma virgem. Ele ia nascer de uma virgem e ele seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha que tremendo. Aí no capítulo 9, ele diz, olha que coisa linda, eu acho assim, meu Deus. Capítulo 9, o título do capítulo 9 é O Príncipe da Paz. E ele fala que a Galileia dos gentios ia receber. Ele diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita. Aí ele diz aqui no versículo 6 do capítulo 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade
e príncipe da paz. Isaías definindo a vinda de Jesus e dizendo como ele seria chamado. E você chegando no capítulo 53, aí ele vai mais profundo e diz: quem creu em nossa pregação? Os fariseus duvidaram completamente. Eles negaram que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias prometido. Por isso que ele diz, quem creu? Ele começa no capítulo 3, Isaías, já dizendo 53. Ele começa dizendo, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Oh, glória! Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza. Então, esse Jesus que as pessoas desenham, ele está muito longe do Jesus que tem nas Escrituras Sagradas. Ele não tinha nenhuma beleza, nenhuma atração. Ninguém se sentia atraído por ele. Eles desprezavam. Porque Jesus era como, ele define aqui, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos, por isso que, de repente, os fariseus acharam um absurdo. Aquele homem que não tinha nenhum atrativo. Não era um homem bonito. Não tinha... As palavras dele eram como espada. Que confrontava aqueles homens religiosos, mas que estavam longe, totalmente longe da vontade do Pai, do Criador deles. E ele continua, Isaías, ele diz, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Aí ele explica por quê. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi castigado por nós. E pelas suas feridas, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre o Cristo, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. E não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Mas ele foi acusado, condenado e morto.
por nós. Todavia, mesmo ele sendo um homem, que não foi encontrado nele nenhum engano, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem engano com ele. Não tem essa história das narrativas, que aí você diz uma mentira não sei quantas vezes, para poder essa mentira, todo mundo ficar acreditando nela. Não. O mentiroso, o pai da mentira, é o adversário de nossas almas. Mas Jesus é a verdade. Não havia nenhum engano nele. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo por nós, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Pecado que ele não tinha, porque nele não foi encontrado pecado. Por causa dos nossos pecados. Ele verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, nos dará vida eterna. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Quando chegarmos, quando formos como igreja, quando formos arrebatados para Ele, Ele ficará satisfeito conosco. Ele diz, o meu servo, o justo, não havia nele nenhuma iniquidade, e nós somos justificados pelo sangue que ele derramou por nós. O justo, ele diz, mais um atributo do nosso Salvador, ele é justo. Com o seu conhecimento justificará a muitos, ele nos justificou pelo sangue derramado na cruz. Todo aquele que nele crê não perece, mas terá a vida eterna. E ele disse, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele leva sobre ele as nossas iniquidades. Por isso, ele diz, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Ele foi contado. Quantos? Porque a crucificação era uma coisa comum naquele tempo. Eles crucificavam os criminosos. Aí então, quando perguntaram quantos hoje foram crucificados? 3. Quem? Jesus estava ali, entre os 2 ladrões, os transgressores. Por isso que ele diz que ele seria contado com os transgressores. Contudo, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores ele intercedeu. Que ele diz, Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Então ele ali intercedeu na cruz, pregado na cruz. Ele intercedeu pelos que zombavam dele, que ficavam rindo dele. Porque não desce daí, salvou a tantos e não salva a si mesmo? Zombando dele, mas ele tinha que cumprir. Claro que ele tinha poder de nem ter ido até a cruz, mas ele preferiu morrer por nós, morrer por você que está me ouvindo, por mim, por todos nós que somos pecadores. E pelo sangue dele, nós somos limpos, purificados, lavados, transformados. Porque o Senhor, ele veio para salvar aquele que se arrepende, aquele que não se agrada do pecado, aquele que quando peca sente tristeza no coração. E chega diante do Senhor e se derrama diante do Senhor. E diz, Senhor, ajuda-me. Porque só o Espírito do Senhor, habitando em nós, é que conseguimos viver neste mundo tenebroso sem cometermos os pecados. Sem acharmos normal o pecado. O problema é esse. É que o mundo quer te convencer que pecar, é normal. Eu sou o quê? Você está pensando, eu sou Jesus Cristo, é? Não, mas ele morreu por você. E você e eu devemos ter essa consciência. Para que o Senhor, ele vai se alegrar muito quando ele encontrar você na glória.
Ele é o puro amor. Se você quiser conhecer a Jesus Cristo, leia as Escrituras Sagradas e mergulhe na história de amor aqui na Terra. Eu escrevi aqui os atributos dele, Cordeiro de Deus. Quem testemunhou que ele era o Cordeiro de Deus foi João Batista. Quando Jesus vinha chegando, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, meu Deus. Estrela da manhã. Pão da vida. Pão da vida. Oh, meu Deus. Príncipe da paz. Grande El Shaddai. Santo de Israel. Luz do mundo. Ele veio iluminar. Nós estávamos nas trevas. E ele veio nos iluminar. Ele veio nos mostrar que havia esperança. A boa nova é essa. É que Deus nos deu o menino. Reconhecido em figura humana. Ele estava com o Pai antes que o mundo existisse. Na criação do mundo, o Senhor sempre, você lendo em Gênesis, você vai ver que ele diz, façamos. Ele estava ali com Jesus. Ele já estava com o Filho. O Filho é eterno. Outro atributo do nosso Senhor Jesus Cristo, a eternidade. Ele diz, quando ele está se despedindo, já sabendo que ia ser crucificado, e ele ora, e ele pede ao Pai para guardar aqueles. E ele diz que o Senhor, ele diz, eu te glorifiquei, agora me glorifica. Glorifica a mim, ele diz. Glorifica a mim. É a cruz. Não era querendo ser o bambambam, não. Que todo mundo tem uma coisa de... E é muito perigoso isso. Quando você entende que sem Deus você não é nada. E que você precisa do perdão de Deus. E de você precisa, com isso, se arrepender dos seus pecados. E aí você se sente perdoado. E você é lavado pelo Senhor. E você se torna uma nova criatura. E você já não sente atração pelo pecado. Você se alegra mais com a presença do Altíssimo do que com o pecado. E você busca a presença dele. E você se sente lavado pelo sangue de Jesus, santo, purificado, que é separado das coisas do mundo. O santo quer dizer separado. Separado das coisas do mundo. O mundo já não te atrai mais. E aí você, quando você está nessa situação, o perigo está aí. Aí você começa a pensar que o mérito é seu. Você diz, aquele ali está pecando. Eu não faço isso. E você realmente não quer mais fazer aquilo. Mas não é mérito seu não, nem meu. Nós, quando não pecamos, quando dizemos não ao pecado, não é mérito nosso não. É puramente obra do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, cuidado para não ficar julgando o seu próximo. Ah, mas aquela pessoa, eu já não faço mais aquilo. Eu já não uso mais determinada coisa. Eu já não faço mais isso. Eu já me visto diferente. Mas aquela pessoa, olha como se veste. Nesse momento, você está pecando muito. Até muito mais do que aquela pessoa que você está julgando. Ele diz para não julgar, porque você vai ser julgado da mesma forma que você está julgando. Então, cuidado com isso. Não se ache o bambambam. Não. E olha que ele diz que aquele que está em pé, cuidado para não cair. Porque é justamente esse risco. Quando você até subestima as obras de Satanás, as coisas malignas que você faz. Ah, mas eu não vou cair nisso, não. O diabo não tem acesso a mim, ele não vai, eu não tenho nem perigo. Cuidado. Você só não tem esse perigo se você estiver orando, buscando a face do Senhor, amando o seu próximo como você ama a si mesmo, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida.
Aí, quando o Espírito Santo de Deus habita em você, você consegue todas as bênçãos. É verdade, mas é mérito dele. Quando você estiver intercedendo por alguém, preocupado com o outro, independente do que você possa receber de volta, que aquela pessoa reconheça, goste de você, ore por você. Não! Quando você estiver vivendo Cristo em sua vida, lembre-se do que Paulo disse. Já não sou eu, mas quem vivo. Cristo que vive em mim. Então, ele entendeu isso, que quando Cristo passou a viver nele, a história dele mudou. Então, não é mérito seu. Então, não julgue o seu próximo. Tá certo? Então, Jesus, entenda, ele é o verbo. O governo está sobre os seus ombros. Então, que toda a terra confesse que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho do Deus Altíssimo, está à direita do Pai intercedendo por você e por mim. Até aqui, irmãos. Que você entenda, que o amor de Deus te alcance e que você, a partir de hoje, você seja uma nova criatura em Cristo Jesus, porque Ele te amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Receba esse amor. Até aqui.